Oi, que tá me Resenhando Sonhos, e essa é a 13ª edição do Deu Match. Hoje eu vou fazer a edição do Deu Match de uma pessoa muito solicitada, não só pelos espectadores, mas por ela mesma, tá? Eu acho que nunca ninguém me pediu tanto para estar nesse quadro. Talvez ele compita um pouco com o Bruno Neut, tá? Que também toda vez que cruzava comigo me pedia pra aparecer no Deu Match. Mas, definitivamente, nos últimos tempos, o senhor Paulo Hatz foi uma das pessoas mais solicitadas para estar aqui neste quadro. O momento dele finalmente chegou e a gente vai descobrir se deu certo ou não. Caso você não esteja familiarizada com o Deu Match, esse é um quadro onde eu seleciono criadores de conteúdo para testar o gosto deles, as indicações dessa pessoa contra o meu gosto literário. Então eu seleciono alguns livros que essa pessoa indica constantemente, que são marcas dessa pessoa, que são favoritos, 5 estrelas dessa pessoa, e faço a leitura nesse vídeo com os meus comentários em formato de vlog, e no final a gente tem um termômetro de compatibilidade, onde eu atribuo uma nota de 0 a 2 para cada uma dessas leituras, e a gente vê no ranking aí, comparado com os outros criadores que já passaram por aqui, em que posição essa pessoa ficou. Então vamos às escolhas da TBR do Paulo. Acho que eu não podia fazer uma TBR pra ele sem uma Colleen Hoover, então a minha primeira escolha pra essa TBR é Todas as Suas Imperfeições. Eu já li algumas coisas da Colleen, mas ela não é uma autora que eu busco os títulos quando eles são lançados, e faz algum tempo aí já que eu não leio nada dela, então acho que vai ser interessante voltar. Esse é um dos livros que tá listado como um dos favoritos do Paulo aí. A minha segunda escolha é um livro que o Paulo fala há muitos e muitos e muitos e muitos anos, e ele é uma das pessoas que eu penso quando eu vejo falar desse livro, que é o They Both Die at the End, do Adam Silveira, que teve lançamento aqui no Brasil, então pela Intrínseca. Saiu também um outro livro, né, dentro desse universo. Eu tô com esse livro na minha estante já tem um tempo. Essa edição aqui, inclusive, eu comprei da Maíra, tá? Em inglês, em 2020, eu acho. Essa leitura já tá pendente pra ser feita há um tempo. É um queridinho do Paulo. Minha terceira escolha pra essa TBR é um dos livros que sai dos favoritos dele aí de 2021. Se eu não me engano, foi quando todo mundo tava lendo, ou é de 2022? Acho que é de 2021, que é O Gente Ansiosa, do Frederic Backman. Eu li o meu primeiro livro do autor recentemente, e eu acho que esse livro vai servir pra eu estabelecer melhor como eu me sinto com relação a ele. Esse livro foi favorito de muitas pessoas também, então é um livro que eu tenho expectativa de gostar, mas que ao mesmo tempo eu também não sei nada sobre. Então acho que vai ser interessante descobrir o que vai me esperar aqui. E a minha quarta escolha dessa TBR é um livro que eu não colocaria ele aqui numa situação comum, mas o Paulo falou tanto desse livro, mas tanto desse livro, ele xaropeou tanto desse livro esse ano ainda, que eu falei, não, eu acho que vamos ver se é pra valer mesmo. E a minha quarta escolha, então, é Violeta. Esse é um livro que o Paulo leu no começo agora de 2023, que ele adorou, que ele falou que virou livro da vida dele. Se não tiver nos favoritos no final do ano, eu vou pedir recontagem de votos, tá? Porque ele, eu acho que de todos os livros que o Paulo leu esse ano, foi o que eu ouvi ele falando mais ardentemente, de forma positiva. Eu já li Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, mas eu nunca tinha voltado pra essa autora. E esse é um lançamento super recente dela, então acho que vai ser interessante aí conferir. E o meu quinto livro é uma indicação certeira do criador. Eu vou deixar o Paulo contar pra vocês qual livro ele escolheu pra eu ler. Olá, resenhanders! Tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, eu sou do canal Livraria em Casa. Finalmente vai acontecer o Deu Match comigo. Eu tô um pouco preocupado, bastante tenso, mas eu confio nas minhas opiniões. Tamiris me pediu pra recomendar um livro que fosse, assim, uma indicação minha, né? E eu quis recomendar o livro que foi minha leitura preferida de 2022 e que eu fiquei, assim, eu falei, Tamiris, você não leu ainda? E ela falou que não. E é o A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Deu um problemão pra Tamiris, porque se ela gostar, ela vai ter que ler 4 livros, porque é uma tetralogia. E eu tenho certeza que ela vai gostar. Inclusive, se vocês não leram, leiam também, que vocês também vão gostar. Embora esse livro já tenha muito tempo, né? Eu acho que ele saiu em 2011. Mas enfim, é isso. Um beijão. Eu espero que a Tamiris ame. Se não amar, por favor, que minta. Então é isso, gente. Esses são 5 livros que eu vou ler nesse vídeo. A partir daqui são as minhas impressões aí a respeito dessas leituras em formato de vlog. O único que eu tenho físico é esse aqui. Eu vou ler em e-book ou vou ouvir o audiobook. Vamos ver o que vai dar aí essa TBR. Eu comecei a ler Todas as Suas Imperfeições e não sabia sobre o que era esse livro. E agora eu comecei a ler, eu tô no capítulo 5, eu acho, e eu tô bem nervosa sobre o que é essa história. Porque esse é um assunto que não sei.
A chance de dar ruim é muito grande. É sobre um casal que se conhece quando ambos pegam seus respectivos, traindo eles com seus respectivos. Então, a Queen chega de viagem e o namorado tá transando, o noivo tá transando com outra pessoa, que é a namorada do cara que tá do lado de fora do apartamento do Ethan, que era o noivo dela. E aí eles acabam se casando, pelo que eu entendi. Os capítulos ficam indo e vindo. E no presente, eles estão com uma crise muito grande no casamento porque ela não consegue engravidar. E esse assunto é um assunto que, se ele não for muito bem desenvolvido, trabalhado, encaminhado... Nossa, eu não sei nem por que explicar pra vocês por que eu acho esse assunto muito complexo. Mas eu já fiquei tipo... Tipo assim, se eu soubesse que esse era o assunto do livro, talvez eu tivesse escolhido outro livro da Colleen Hoover, sabe? Só pra ter mais chance de dar certo. Lexi, dá oi pro pessoal. Eu só queria deixar aqui a minha preocupação. 2 comentários que eu queria fazer aqui. Primeiro, se o cara sai falando desde o primeiro momento de almas gêmeas perfeitos pra sempre e já vai querer me apresentar pra família... Eu já fico um pouco em pânico, tá? E a segunda coisa é quão doida é a cabeça da pessoa, né? Que ela tá tão transtornada pela situação dela não conseguir engravidar, que ela não consegue mais aproveitar o momento íntimo dos dois, sem que a primeira coisa dela seja calcular quantas semanas faz que ela ovulou e quantos dias, e se ela tá no período. Tipo, eu acabei de cruzar por uma cena onde, tipo, ela perde completamente a vontade de transar só porque não existe nem a possibilidade de ter uma criança. Aí tem tantas outras coisas aqui envolvidas que não psicológicas, que não simplesmente só o fato de não conseguir engravidar. Voltei. Tô em 58%. Uma coisa em romance, ou em livros que se apresentam enquanto livros que têm um romance, que sempre me pega, que é, eu não entendo que atrai uma pessoa na outra. E esse livro tá sendo uma dessas situações. Eu não entendo por que os dois estão extremamente atraídos. E aí, uma coisa que sempre faz eu pensar sobre isso é as cenas que a gente tem entre os casais. Porque, normalmente, as autoras querem traduzir compatibilidade, atração, essa coisa do, a gente é a alma gêmea uma da outra, só através de cenas de sexo. E nesse livro aqui, pelo menos, que diz respeito ao passado, é só assim que a gente vê os dois personagens. Tanto que tem uma hora que ela fala assim, a gente tá saindo há não sei quanto tempo, e todo esse tempo ele só não dormiu aqui em casa uma vez, e nessa vez foi porque uma amiga minha precisou ficar na minha casa, mas 20 minutos depois que ela saiu da porta, ele já tava aqui em casa e aí a gente já tava transando. Desculpa, eu tenho um pouco de dificuldade, tá? E eu entendo que, obviamente, né, a atração física, ela é um fator importante. Sim, mas pra mim é muito difícil me conectar com um romance em que esse é o único fator que une os personagens na história. E não é tipo, nossa, será que eles não têm outras coisas em comum? De repente eles têm um monte de coisas em comum, só que a autora não se dá o trabalho de descrever essas coisas pra mim enquanto leitora. E a mãe da protagonista também é uma pessoa horrorosa. E o assunto que tava me preocupando lá no começo do livro, que eu achei que fosse ser o plot central da história, aparentemente mas ainda assim... a gente não fica tanto tempo falando sobre ele. Tipo, agora ele tá até meio esquecido aqui na trama. A última vez que entrou nesse aspecto foi a hora que eu parei pra fazer o último comentário. Então eu tô tipo... vamos lá. Faz uns dias já que eu terminei esse livro. Deixa eu tentar arredondar. Inclusive eu já li o próximo, mas a gente vai organizar os takes pela ordem dos livros, não pela ordem temporal dos takes. Aqui tudo é muito doido. Esse não é o melhor livro da Colleen que eu acho que eu li. Eu me senti incomodada com várias coisas. E não foi... pelas coisas que eu achei que eu ia me incomodar. Eu achei que o assunto maternidade ia ser o principal ponto do livro. E apesar de os dramas do livro circularem ao redor do assunto maternidade, eu não acho necessariamente que esse foi o assunto do livro. Eu acho que o assunto do livro foi muito mais sobre, talvez, a depressão que a personagem entrou por causa do tópico maternidade, do que efetivamente sobre o tópico maternidade em si. Que era o que eu tava com um pouco de medo, porque eu acho que esse é um assunto que é muito pessoal, sabe? Eu acho que é muito pessoal, eu acho que decidir se você vai ter um filho ou não, e aí decidindo não querer ter um filho, você passa por uma série de preconceitos da sociedade. Decidindo ter um filho, você passa por uma série de anseios. Se você... é uma pessoa que não consegue engravidar e você quer muito, e você passa por processo de inseminação, como é o caso da protagonista, se você tem abortos, ou se você engravidou, mas quer fazer um aborto, engravidou de forma que não estava planejada, quer fazer um aborto e você não consegue fazer isso. Absolutamente todos os tópicos ao redor do tópico maternidade, eu acho eles muito complexos, e engravidei, queria ser mãe, tive o filho, tô lidando com um monte de problemas.
Tudo isso é muito complexo, porque é muito pessoal. Com esse tema, particularmente, eu tenho muita dificuldade. É uma coisa que impacta as pessoas de uma forma muito diferente, tá? Então, sempre que eu leio um livro sobre esse assunto, eu vou entender e seguir me relacionar com o que essa personagem tá passando. Será que eu vou achar que tá bem retratado? E é engraçado pensar, será que eu vou achar que vai estar bem retratado, sendo que não sou mãe, não sei se quero ser mãe. Nesse momento, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer com a minha vida nesse aspecto, tá? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando eu preciso parar pra pensar a respeito, às vezes eu fico... não sei como eu devo me comportar a respeito disso. Até é difícil explicar, porque apesar de ser uma coisa pessoal, e aí eu vou dizer, o livro ficou tão focado no sentimento da personagem, eu não acho o sentimento que a personagem passou no livro foi sentimento necessariamente vinculado ao sentimento da maternidade. Ai, é tão difícil explicar. Me parece muito mais a postura pessoal dela, que poderia ser refletida em outras coisas que não só a maternidade, sabe? Tipo assim, se não fosse a maternidade, poderia ser outra coisa. Acho que é isso que eu queria dizer. E eu acho que talvez o livro, pra mim, tivesse funcionado melhor se tivesse ido pelo lado que era mais perigoso ir, que era focar nesses aspectos da maternidade. Mas não, a gente ficou o tempo inteiro focado no fato de que a personagem tá passando com essa nuvem em cima da vida dela, ela não conversa com ninguém, ela não quer mais conversar com ninguém, ela não se abre mais nem com a pessoa com a qual ela deveria se abrir. E o que me incomoda, o que me incomodou aqui é que esse é aquele livro em que os personagens simplesmente sentassem e conversassem e o livro não precisava existir, sabe? Tipo, ai, muito bonitinho o rolê das cartas no final, mas por que você não pega e não pega a sua esposa, entendeu? Que você diz que você ama cada dia mais que o outro. Não bota ela sentada no sofá e não senta pra ter uma conversa, sabe? Você tá passando a sua vida do lado daquela pessoa e você não conversa com aquela pessoa. Então, toda essa situação pra mim é muito sufocante e inaceitável. Tá? Especialmente porque, tipo, ai, no final do livro, as cartas dele. Será que se eles não tivessem tido aquelas conversas ao longo do caminho, essa relação teria chegado aonde chegou, tão desgastada? Aí teve uma outra coisa muito particular que me pegava, porque aconteceu umas 3 vezes durante o livro. A hora que ele fala sobre amar ela, e aí ela fala, ai, mas você me ama agora como eu sou? Que ela meio que tá querendo acusar ele de que ele ama a outra versão dela, e não a versão que ela é agora. E toda vez que ela falava isso, a primeira coisa que vinha na minha cabeça é, mas garota, você se ama do jeito que você tá? Que não me parece que você se ama. Então é muito injusto e egoísta você cobrar que a outra pessoa te ame quando você mesma não tá fazendo isso. E isso é uma coisa que ela admite no final do livro, né? Ela fala, eu me fechei tanto nisso que eu esqueci que o mais importante do que ter essa criança era ter essa criança com você. Aí teve uma outra coisa que me incomodou profundamente nesse livro, que foi o rolê, a suposta traição dele que acontece aqui num certo momento aqui do livro. Porque assim, o livro tendo começado do jeito que ele começou, parece muito leviano jogar aquilo na história e fazer de conta que não era importante. Sim, eu entendi que foi um artifício da Colleen Hoover dizer que naquele momento que é o grande discurso da protagonista, falando, ai, você acha que foi isso que me machuca não ter um filho, ela tá tão transtornada na dor dela que ela não... algo que te magoaria ela profundamente antes não consegue mais nem arranhar a superfície, sabe? Só que esse rolê é esquecido quando eles resolvem as diferenças deles, quando as coisas acontecem e tal. Não se conversa sobre esse assunto. Tendo passado a nuvem, o que aquilo significou pra relação deles. Aí eu pergunto pra vocês, se a gente deletar todo esse capítulo do livro e esse capítulo do livro não existir, e a história seguir, fez alguma diferença pra história a gente ter tido esse arco de traição no meio do livro? Eu respondo, nenhuma diferença. Porque quando os dois realmente sentam pra conversar, esse não é um tópico que se torna relevante. Então, ele existe na história pra causar aquele baque, pensando, nossa, isso vai ser a montanha-russa. E, na verdade, é só um gatilho emocional pra gente ver o que acontece com ela, só que esse gatilho emocional, ele não precisava ter sido algo, sabe? Ele poderia ter sido um enfrentamento, ele podia ter sido ela vendo alguma coisa, podia ter sido a ligação da irmã contando que tava grávida, podia ser 1 milhão de outras coisas aqui que não fosse esse arco. E esse arco não é utilizado lá pra frente quando eles estão racionalmente conversando sobre a logística de como vai ser a relação deles dali pra frente. Então isso me incomodou bastante, tá? Eu não acho que seja um livro ruim, mas eu também acho que ele traz um aspecto muito
comum da Colleen Hoover, até onde eu conheço a autora, tá? Porque eu não li tantos livros assim da Colleen. Faz agora muitos anos que eu não lia nada dela. Eu acho que ela carrega muitas das histórias dela de forma leviana, assim, sem ponderar muito o peso das coisas que ela tá trabalhando. Porque, gente, mostrar, trabalhar, explorar são coisas diferentes, tá? Você pode mostrar um tema sem explorar esse tema. Você pode mostrar um tema sem trabalhar um tema. E às vezes você pode trabalhar um tema sem explorar um tema. Então as coisas, elas caminham em proporções diferentes. Então assim, todas as imperfeições que esse livro tem. Tá? Agora vamos para o próximo. Comecei a ler They Both Die at the End, do Adam Silveira. Eu acho que esse é meu primeiro Adam Silveira. Tá, acho que eu não li nada desse autor antes. Eu sei que esse livro aqui divide bastante opiniões. Eu comprei esse hardcover da Maíra. Tem até um bilhetinho aqui, ela. E assim, o que eu sabia sobre They Both Die at the End? Que era 2 meninos e que eles descobriram que eles iam morrer. Não sei se eu sabia que era 24 horas. Tipo assim, faz sentido ser 24 horas. Eu não sei se era uma informação pré que eu tinha sobre esse livro. E eu achei que eles já se conheciam e não que eles iam se conhecer durante essas 24 horas aqui do período. Eu tô nesse momento na página 68, tá? Tô começando um capítulo do Rufus. Eles ainda não se conheceram. Esse é um livro de 370 páginas, então ainda tem 300 páginas pra coisas acontecerem. A diagramação é ótima, a letra é boa, então assim, apesar de ter 370 páginas, tá fluindo bem. Por enquanto, tô achando interessante. Quero ver o que vai acontecer, obviamente, a partir do momento em que eles se encontrarem e começarem a interagir. Alguns pensamentos, porém, que eu fiquei pensando, que eu acho que é uma coisa que todo mundo que lê esse livro vai pensar em algum momento, né? O que você faria se fosse você? Tipo assim, recebi esse telefonema, vou morrer em 24 horas. O que eu faço? Eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer não foi algo que nenhum dos 2 personagens fez exatamente. Mas eu acho que eu ia desligar o telefone e eu ia dar uma chorada. Sabe quando você precisa? Eu acho que eu ia precisar. E eu acho que ao longo do dia eu ia chorar várias vezes também. Mas é isso. E aí eu fiquei pensando muito sobre como que eu ia contar pras pessoas. E aí eu percebi que eu acho que eu não iria contar pras pessoas. Porque isso iria fazer as pessoas quererem ficar ao meu redor. E eu não sei se eu gostaria de correr o risco de morrer na frente das pessoas que eu gosto. Aumenta o risco, né? Então eu fiquei pensando muito sobre isso. Talvez eu escrevesse cartas. E depois eu não sei o que eu faria. Porque eu acho que tá tudo bem você ser egoísta no dia que você vai morrer, né? Não sei, eu acho que tá tudo bem. Então eu acho que eu faria coisas pra mim, não necessariamente, tipo, com outras pessoas ou em função de dar encerramento pra outras pessoas ou oportunidades pra outras pessoas. Porque você aumenta, de certa forma, também o sofrimento da outra pessoa. É mais tempo que a outra pessoa vai ficar sofrendo, esperando o dia passar na expectativa de quando efetivamente você vai morrer. Pensamento meio esquisito, né? Enfim. Estou lendo They Both Die at the End. Vamos ver o que acontece. Mas já o conceito, eu acho, do livro já faz a gente parar pra pensar um pouco, assim, como que a gente agiria nessa situação. O que você faria, efetivamente, no seu último dia de vida, sendo que você não sabe que momento, tipo, você não é, eu tenho 24 horas e daqui a 24 horas eu vou morrer. Não. Em teoria, pode ser a qualquer momento, sabe? Pessoal, agora pra falar sobre They Both Die at the End. Eu achei bem legal esse livro, tá? Mas por motivos diferentes do que talvez a história. Sabe o que é engraçado? Às vezes eu vou falar um negócio e eu consigo imaginar na minha cabeça a cara de discordância, ou de insatisfação que o Paulo deve estar fazendo me ouvindo falar. E olha que eu nem conheço tão bem assim o Paulo, assim, pra fazer leitura de expressão. Quando você sabe como é que a pessoa vai reagir. Então, vamos lá. Mas eu acho que essa não é uma visão tão impopular a respeito desse livro, tá? Porque assim, o que eu sabia sobre They Both Die at the End é que existe uma parcela de pessoas que ama demais esse livro, aí Paulo incluído, o Léo também adora esse livro. E existe uma outra parcela, esse livro chato pra caralho. Tipo, um tédio absurdo. Inclusive eu recebi esse tipo de mensagem enquanto eu tava lendo. Tipo, da galera falando que já chegou uma parte do livro que tava só torcendo pra que eles morressem logo. Que absurdo. Que absurdo. Eu vou ficar em cima do muro aqui um pouquinho. Sim, chegou um momento do livro em que eu tava um pouco entediada. Porque, deixa eu dizer pra vocês qual foi a minha interpretação. Eu olhei pra essa capa aqui, eu não sabia que eles iam receber a ligação assim que desse meia-noite, tá? Aí isso foi uma surpresa. A partir do momento em que eu vi, e aí recebeu a meia-noite, eles vão ter 24 horas, então até a meia-noite do próximo dia eles iam ter que morrer. Eu olhei pra essa capa aqui e eu pensei, essa capa aqui tá de noite. A gente tem um livro de 300 páginas. Aí o meu lado lógico, tá? Que eu viro e mexo, tô exercitando aqui com vocês. A gente tem um livro de 300 páginas. Parece ser uma capa que eles estão de noite. Então, a gente vai ver esses personagens vivendo o dia inteiro até chegar à noite de novo. Então, eu não necessariamente fiquei esperando que a qualquer momento eles morressem. Depois das
sei lá, 7, 8 da noite que a gente vai ver esse personagem morrer. Porque é isso que a capa tá me dizendo. Dito isso, eu fiquei muito feliz que a gente tinha quebras no meio do caminho, trazendo outros personagens, tá? Então, tanto pessoas que não tinham recebido a Deathcast, a ligação, quanto pessoas que tinham recebido. E que a gente pudesse ter um pouco dessa quebra na visão dessas pessoas. Por exemplo, a da Delilah, eu tava mais interessada em saber se a ligação do Deathcast da Delilah era real ou não era real, do que eu tava pra descobrir como eles iam morrer. E aí que entra o porquê que eu digo que eu fico em cima do muro, sendo que parece que eu tive uma relação bem entediada com o livro. É que eu acho que esse livro não é necessariamente sobre a gente aproveitar os últimos momentos do Rufus e do Mateus. Do Mateu. Mateus é ótimo, do Mateu. Mateu! Qual que era o nome da Mateu e a Juliana? Mateu, Juliana. É, né? Terra Nostra? Alguma coisa assim? Ai, não sei. Esquece. Se você não sabe do que eu tô falando, você é jovem. Parabéns, você é jovem. Pra mim, foi fazer pensar sobre o que significaria pra mim. Porque eu acho que a gente pensar sobre a morte faz a gente perceber melhor a vida. Então, toda vez que eu leio um livro que fale sobre esse assunto, e aí você pode pegar, sei lá, Os Imortalistas, que é um livro que eu gosto muito, A Biblioteca do Hit aí, a própria A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu acho que livros que falam sobre a morte, eles fazem a gente refletir um pouco melhor sobre a vida e sobre que tipo de vida a gente quer viver. Eu acho que é sempre bom lembrar que esse tempo que a gente tem aqui, ele não é infinito. A gente deveria valorizar um pouco melhor esse tempo, ou pensar um pouco mais sobre esse tempo. Talvez não desperdiçar tanto a nossa existência em coisas desimportantes, porque às vezes é isso, sabe? Às vezes a gente gasta muito tempo em coisas que não são importantes. E eu não tô falando assim, ai não, você tem que só fazer, agora o outro ficou. Não só, nossa, eu só preciso fazer coisas grandiosas na minha vida. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre você valorizar o seu tempo. Você precisa viver momentos felizes. Não só viver, sabe, sei lá. Viver é uma coisa singular. É importante pra uma pessoa, é diferente do que é importante pra outra pessoa. Então quando a gente lê um livro sobre isso, eu acho que ele nos força a pensar um pouco sobre o que isso significa pra gente. Sabe, o que significa pra mim, Tamires, ter vivido uma vida que valeu a pena? É ter feito algo que as pessoas vão lembrar? É ter passado o maior tempo possível com as pessoas que eu amo? É ter explorado o maior número de lugares? É ter feito um pouco de cada uma dessas coisas? É, lá no final, ter sido uma pessoa bem-sucedida? O que representa isso? E, consequentemente, faz a gente colocar um pouquinho o pé no chão e adquirir um pouco de perspectiva. E aí, assim, de forma geral, eu gostei da leitura de The Bold Die The End. Eu só achei um pouquinho repetitivo, assim, no final, porque eles estavam fazendo as coisas. Eles estavam mais só repetindo as coisas que eles já tinham feito. As mensagens que a história já tinha passado. Eu conversei com vocês no primeiro take sobre o fato de que, se fosse comigo, eu provavelmente viveria umas últimas 24 horas de forma egoísta. Aí chega um momento da história que eles conversam sobre isso, né? Os assuntos, eles vão e eles vêm, eles vão e eles vêm, mas eles não é tipo assim, eles vão e vêm pra se resolver. Eles vão e vêm e eles ficam ali flutuando na história. Acaba, pra mim, ficou um pouco repetitivo nesse sentido. Pra mim, o Rufus era o personagem mais interessante, mas quem teve mais espaço pra se mostrar na história foi o Mateu, sendo que o Mateu é meio chatinho. É mais nesse sentido, assim, a minha reclamação do livro. Acho que é um livro interessante, mas eu entendo super porque as pessoas... Porque 50% das pessoas acham que fica meio entediante no final. Eu gostei bastante do final, assim, do... Como é o final, sabe? Tipo, o último capítulo. Os últimos 2 capítulos, sabe? Porque você não diz o que foi que aconteceu. Você não mostra o que foi que aconteceu. Mas você sabe o que foi que aconteceu. A próxima leitura deste vídeo vai ser Gente Ansiosa, tá? Gente Ansiosa. Eu já estou lendo Gente Ansiosa, eu estou em 40%. Mas aí... eu venho falar no outro momento, senão vai ficar muitos takes na mesma roupa. Tá. Então, volto aí em breve pra gente conversar um pouquinho sobre Gente Ansiosa. Essa que vos fala que está procurando um lugar para posicionar essa câmera para fazer um update deste adorável vlog, terminou Gente Ansiosa. Bom, primeira coisa que vamos tirar do caminho. Gostei de Gente Ansiosa. Gostei até mais do que eu achei que eu ia gostar depois de eu ter lido um outro livro do autor antes deste livro aqui. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Eu não sei se isso vai ficar no vlog, depois eu vou ter que tirar, porque eu já falei muito e aí tem muito conteúdo e aí eu vou tirando as arestas e isso pode ser uma aresta que sai. Eu gravei um vídeo no começo do ano aqui no canal com a Emily Henry, onde eu li vários livros dela e eu tinha duas ideias, tá? Eu ia gravar um desse autor e eu ia gravar um da Helena Ferrante. E o Paulo
Paulo Hatz fudeu com meus 2 vídeos. Tá? Aí o que eu fiz? Eu acabei colocando o Homem Chamado Ove num outro vídeo, que vai vir aí no futuro, não tão distante. Na Ferrante não sei o que vai acontecer. Mas assim, desses 5 livros da Tibiar do Paulo, eu resolvi começar pelos 2 que eu tinha menos confiança, tá? Que era o da Colleen Hoover e o They Both Die at the End. Gente Ansiosa, Violeta e Amiga Genial são os livros da Tibiar do Paulo que eu acho que tem mais chance de funcionar comigo, tá? Então eu até deixei eles pro final pra dar aquele gostinho, né? A gente faz o Paulo ficar nervoso no começo, e aí ele tá me odiando agora porque eu falei de They Both Die at the End, porque falei mal da Colleen Hoover, e agora a gente começa a amansar ele. Ou assim eu espero, tá? Eu gostei bastante, tá, de Gente Ansiosa. E eu achei até engraçado, porque como eu li Um Homem Chamado Ove, eu achei um livro ok, mas tiveram muitas coisas que me incomodaram, né? Não sei porque eu falei né, se levando em consideração que eu já falei várias vezes a respeito desse livro, mas nenhuma delas vocês assistiram ainda, então vocês não sabem do que eu tô falando. É difícil, às vezes, o raciocínio por aqui, tá? De quem tá gravando 1000 vídeos ao mesmo tempo. E Gente Ansiosa foi uma grata surpresa. Eu me diverti muito com esse livro, eu adorei o formato, eu gosto muito desse formato, que é um formato duvidoso, onde todos os narradores são narradores duvidosos. Eu gosto muito do conceito de narrador duvidoso. A gente ir desvendando a história conforme os personagens vão contando, e a nossa percepção sobre a história está extremamente conectada com a percepção dos personagens, do que eles estão dispostos a nos contar a respeito. E foi mais grata surpresa ainda, porque eu acho que sim, existem semelhanças, traço do autor, no humor do autor, talvez, entre Ove e Gente Ansiosa, mas eu acho que as semelhanças param por aí também, tá? Eu acho que eu preciso ler mais um desse autor pra eu entender exatamente o que faz o estilo dele ser o estilo dele. Então a gente tem aí um intervalo de 7 anos entre um livro e outro, os autores mudam nesse período, mas eu fiquei grata pela surpresa de ter visto um estilo diferente do autor mais amplo, porque em Ove a gente parece que fica muito fechado, e aqui deu pra abrir, e ele conseguiu conduzir os vários personagens e nos mostrar várias facetas. Eu acho que as coisas que dá pra perceber em comum é que ele é um autor que brinca bastante com o humor, né, mas não de uma forma necessariamente escrachada, ele tem um jeito de usar esse humor que funciona a favor da história, mas também o fato dele trazer as pessoas para situações que são cotidianas, mas ao mesmo tempo sempre também apresentam aspectos que fogem normal, ambas as histórias. E aqui a gente tem um casting mais aberto de personagens, como eu falei, então acho que fica mais fácil ainda de perceber isso. Talvez eu devesse dizer pra você sobre o que é Gente Ansiosa antes de eu falar mais sobre o que eu achei da história, talvez. Vamos lá, Gente Ansiosa vai contar a história de pessoas que estavam visitando um imóvel, e no meio dessa visitação entrou uma pessoa, porta dentro, declarou uma situação de refém. E aí a gente tem 2 policiais que estão investigando essa situação, e eles estão coletando os depoimentos dessas pessoas. E além dos depoimentos, a gente também tem pontos de vista dessas pessoas sobre o que estava acontecendo. E levando em consideração o tamanho do livro e a quantidade de personagens, eu achei a execução muito boa, porque normalmente quando a gente tem um casting tão grande de personagens, mas acima de tudo a gente fica mudando de ponto de vista, às vezes a história corre o risco de ficar muito fragmentada, ou de ficar lenta, ou de os capítulos ficarem rápidos demais e você não conseguir se conectar com os personagens. E eu acho que aqui o autor consegue muito bem nos fazer entender enquanto leitores quem são aqueles personagens, por mais que a gente não passe tanto tempo com eles. Mas as emoções, as expressões, o que esses personagens escolhem compartilhar é intenso o suficiente para que você consiga entender quem aquela pessoa é. Existe um mistério, mas esse não é um livro de suspense policial, tá? Esse é um livro sobre pessoas que acabam tendo que parar um pouquinho para refletir sobre as próprias vidas, mesmo que não necessariamente seja isso que eles vão literalmente fazer na história. O que acontece faz com que, de alguma forma, essas pessoas tirem, nem que seja um segundo, para pensar sobre as suas vidas e sobre como elas chegaram até ali, sobre coisas que aconteceram, e para algumas delas essa situação específica vai ter um impacto maior e para outras não. Acho que o livro se chama Gente Ansiosa também é um título super interessante, porque de certa forma a gente tá falando aqui de pessoas que têm muitos anseios, de pessoas que estão passando por situações muito específicas, sabe? Separadamente eles têm histórias que são interessantes também. A gente tem uma terapeuta que também acho que foi um highlight assim na história, então eu achei muito boa a construção. Eu não dei 5 estrelas, mas eu gostei muito do livro. E o que me fez não dar 5 estrelas pra esse livro é que de vez em quando parecia que tinha uns furinhos na história, sabe? E esses furinhos,
eles são propositais às vezes pra jogar um foreshadowing. Eles representam coisas pro futuro da história. Só que o fato de, às vezes, por exemplo, essas coisas surgirem no interrogatório policial, ou tem um momento em que os policiais botam na cabeça dele uma coisa específica, e aí ele fica martelando em cima daquilo, sendo que ele é um policial. Ele pode checar o background das pessoas, sabe? Ele pode saber se a pessoa tá no emprego que ele tá duvidando que a pessoa tá, sabe? Mas aí você cria todo um auê na história por causa daquilo, como se ele não tivesse acesso a um banco de dados pra checar. Como se coisas mínimas, às vezes, do trabalho policial não fossem feitas. Parece que algumas coisas ficam soltas demais a ponto de ficar aberto pra esse tipo de interpretação que eu tô fazendo, sabe? De que não tinha um jeito de amarrar melhor isso pra que não ficasse solto na história. Então, eu gostei bastante de Gente Ansiosa, mas essas coisas ainda me chamaram a atenção. E agora eu vou começar a ler Violeta, da Isabel Allende. Eu tenho da senhorita excelente especial Isabel Allende na minha... Considero o Dark One, que eu só botei o Dark One aqui. Mas ó, eu tenho dela o Muito Além do Inverno. Aí esse box que eu ganhei de aniversário ano passado, com o Filha da Fortuna, A Casa dos Espíritos e A Ilha Sob o Mar. E eu só li Casa dos Espíritos. E é claro que o Violeta não é nenhum desses que eu tenho, né? Vamos falar sobre Violeta, de Isabel Allende. Talvez a coisa mais importante sobre essa leitura pra mim foi retificar uma imagem, uma sensação. Não é uma imagem, uma sensação que eu tinha sobre a Isabel Allende. É considerada, inclusive, uma das primeiras grandes autoras reconhecidas aqui na América Latina. E a sua principal obra é A Casa dos Espíritos. A Casa dos Espíritos é considerado um realismo mágico. Eu já li A Casa dos Espíritos lá em 2020, eu acho. É uma leitura bem interessante, eu gostei bastante. Quando eu finalizei, eu fiquei com vontade de ler outras obras da Isabel Allende. Porém, com aquele mesmo sentimento. Será que todas as obras dela vão ser como A Casa dos Espíritos? Porque tem alguns realismos mágicos que eles são mais fáceis de você transitar e outros não. Um exemplo complexo de realismo mágico, por exemplo, é o Gabriel Garcia Marques com 100 Anos de Solidão. Você fica doido lendo aquele livro que o nome dos personagens é tudo igual e aí muda de geração, mas aí o cara tem o mesmo nome e aí cada pessoa tem uma coisa estranha acontecendo. Você fica louco lendo aquele livro. A Casa dos Espíritos não tá no mesmo nível de estranheza, mas ainda assim, os elementos. E aí eu fiquei pensando, será que todo livro da Isabel Allende vai ser assim? Uma coisa que eu acho interessante sobre isso é que a Isabel Allende, ela é um nome grande, um nome robusto, um nome que eu acho que já pode ser considerado, né? A Casa dos Espíritos já pode ser considerado clássico. Ela ainda está publicando, né? A ponto de a gente ter Violeta, e pelo que eu vi, tinha saído um outro livro no ano anterior, em 2017. Sabe que ela ainda estava publicando, foi uma coisa interessante, assim, porque às vezes a gente ouve esses nomes grandes de autores, né, tipo, e aí você fala, mas esse cara velho, né, já botou, já não tá mais publicando e tal, porque a gente acaba associando isso, né, a essas leituras e tal. Ou pelo menos eu acabo associando. Talvez você ache que esteja achando uma bobagem que eu tô falando, tá tudo bem. Esse livro é de uma tranquilidade de leitura, assim, e de uma fluidez, assim, de você caminhar pela história e não precisar ficar se preocupando, porque a história ela tá te entregando exatamente o que ela se propôs a te entregar. E olha que quando eu comecei a ler esse livro, eu nem sabia o que é que essa história tinha me prometido, tá? Porque quem me prometeu não foi a história, foi o Paulo Hatz. E vou dizer uma coisa, Paulo Hatz prometeu, entregou. Eu gostei bastante de Violeta. Eu acho que tem uma coisa muito doida sobre essa história e sobre a perspicácia da Isabel Allende em escrever essa história. Vai contar a história de uma mulher que viveu 100 anos. Eu conheci a história da Violeta aqui, que nasceu na década de 1920. A sociedade aqui ainda tá sentindo os efeitos da Grande Guerra. A gripe espanhola tá chegando no local onde ela nasceu. E a gente vai acompanhar, então, a jornada dela e da família dela. Muito mais dela, mas um pouco sobre a família dela também, porque ela vai contar um pouco do que estava acontecendo ao redor dela. E de todas as coisas que ela presenciou. Então a gente vai ver a Grande Depressão, a gente vai ver a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver outros eventos históricos, até a gente chegar na pandemia do Covid. E eu não sabia disso. Esse livro é uma grande carta. Tá? Ela começa o livro abrindo e falando, olha, eu vou contar essa história pra você, que é a história da minha vida, você que eu te amo muito. Vou contar coisas aqui que você não sabe, coisas aqui que eu nunca contei pra ninguém, e outras coisas que talvez até mudem a sua opinião sobre mim, mas eu vou te contar. E aí ela começa a descrever essa história pra alguém que ela ama muito. E aí começa lá, do nascimento dela, da relação do pai dela com a mãe dela, e de toda a vivência dela, que foi uma vivência cheia de
altos e baixos, que foi uma vivência cheia de desafios, de percursos, de problemas, de mudanças de plano, de enfrentamentos, mas acima de tudo, de eras. Gente, é muito louco pensar numa pessoa que viveu 100 anos. É muito louco pensar na década de 20, os direitos das mulheres. Os direitos das mulheres agora, sabe? A configuração política, todas as tragédias que a gente passou nos últimos 100 anos. De como a posição das coisas mudou ao longo de 100 anos, sabe? Como a visão das pessoas mudou ao longo de 100 anos para coisas políticas, sociais, ambientais. Esse livro é muito legal porque ele fala muito sobre isso, sabe? E a gente vai poder acompanhar através dos olhos dela. Às vezes é uma coisa bem progressiva, assim, você vê ela indo de um ponto ao outro. E às vezes ela fala, ah, não, mas aqui se passou esse período de tempo, e aí no próximo período de tempo ela já começa a falar, e você percebe que ela já mudou, sabe? Que ela já tá olhando pra uma coisa de um jeito diferente, sabe? Além dos fatos históricos, tem uma outra coisa que costura todos os momentos desse livro, que é o papel da mulher na sociedade, tá? Então ela começa com uma menina que era super mimada, sei lá, até, 3, 4, 5 anos, tratava ela como se ela fosse um bebezinho, assim, que não podia fazer nada. E aí é só quando chega uma tutora na vida dela que começam a tratar ela feito gente, e não feito um ursinho de pelúcia. E aí o fato da família dela sendo abalada pela guerra, né, pelos resultados econômicos da guerra, e aí vindo a Grande Depressão, os impactos que isso teve. A família dela, que era uma família bem vista aqui, posses, por assim dizer. A forma como ela via o pai dela mexer com dinheiro, o papel dos irmãos que ela tinha nessa situação, e aí ela tendo que ir pra um outro lugar, nesse lugar, ela tendo que se readaptar às outras coisas, e ela se vê frente a um casamento, sendo a mulher do lar, mas se relacionando com uma pessoa que é um completo desvairado, e aí ela tendo que pensar em formas de ela gerenciar as coisas, e mudando de opinião, e batendo de frente, e sendo inventiva. Coisa mais legal desse livro é você ver o quanto é possível se reinventar frente às coisas conforme elas vão acontecendo. Porque a Violeta, ela se reinventa 1 milhão de vezes ao longo desse livro. E é muito doido, gente, quando você termina o livro, você olhar para, você pensar na personagem que descreveu aquelas últimas palavras e retroceder a fita, sabe? Retroceder a fita e pensar, a senhora aqui, que tá com 100 anos, enfrentando a pandemia do Covid, é a mesma menina que nasceu lá em 1920 e que os primeiros anos da vida dela foi tratada como um ursinho de pelúcia. A comida ela conseguia pegar, sabe? Tipo, não dava pra ela pegar. É uma coisa... E tudo que ela fez, sabe, ao longo desse caminho, todas as escolhas que ela teve. Eu acho que existiam muitas formas de contar essa história, tá? Porque um livro que eu acho que... Deixa eu pegar. Esse livro me fez perceber que eu tenho um ponto fraco por esse tipo de história, que envolve mulheres contando a sua história. Nessa história, as atitudes dessa personagem podem ser atitudes que eu concorde ou que eu discorde. Isso eu acho que é sempre interessante a gente olhar a jornada da personagem, entender que essa é a história dela e que a gente pode apreciar a jornada dela sem a gente necessariamente ter tomado as mesmas decisões que a personagem tomou. Mas que, de alguma forma, essa personagem, por mais que ela admita que às vezes ela erre, ou que talvez aquela não tenha sido a melhor atitude naquele momento, ela não se desculpa por ser quem ela é e por ter alcançado seu objetivo final. Seja ele qual for, seja voltado para a sobrevivência da família, seja voltado para a fama e por viver o seu grande amor, seja voltado para uma experiência muito doida que também te encaminhou pela vida e que fez com que a sua vida tomasse um rumo completamente diferente do que você achou que ia tomar. Ou seja, numa história que envolve elementos fantásticos, vai fazer você pensar sobre as suas raízes e sobre o impacto que as decisões que você toma tem na sua família. E isso pode ser, sim, retratado de forma mágica e ainda assim ser profundo o suficiente que a gente consiga sair daqui com uma história que tocou a gente. Violeta é o 5º livro dessa lista de 5. 5 histórias completamente diferentes, sobre mulheres completamente diferentes, que viveram vidas completamente diferentes, que tomaram atitudes várias vezes questionáveis, que seguiram por caminhos várias vezes questionáveis, que lá no final não sentem necessidade de se desculpar por quem elas são e pelas pessoas que elas se tornaram. E Violeta é mais um desses livros. E aí agora esse livro da Isabel Allende entra nessa categoria aqui, onde todos esses outros foram 5 estrelas, né? Então assim, eu gostei realmente bastante dessa leitura. Foi uma leitura que acho que... Já faz uns dias que eu terminei, tá, gente? Quando eu tô vindo aqui falar com vocês. Inclusive eu já terminei o outro livro, A Fofoca Napolitana, tá? Mas eu precisei repousar um pouco esse livro, porque quando eu terminei ele, eu fiquei assim, tá,
Mas o que eu acho de tudo isso? Porque é uma leitura que às vezes ela vai, você passa com a leitura, sabe? Você tá lendo e você vai vendo o personagem fez isso, o personagem fez aquilo, aí a personagem foi lá e viveu aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você tá tão envolvido, assim, que é o tipo de coisa que às vezes... Eu, pelo menos, tá? Quando eu leio essas histórias, às vezes eu preciso de um distanciamento da história pra eu entender como é que eu me sinto com relação a ela. Às vezes, parte de eu entender como eu me sinto sobre essas histórias é eu começar a falar sobre elas. Eu pensei assim, não, mas deixa eu pontuar as coisas que eu gostei. Aí eu comecei a falar. Normalmente eu faço isso tomando banho, tá? Eu fico lá... Ai, aí se alguém me ouve, deve achar muito engraçado. Eu fico pipipi. Aí eu mencionei um monte de coisa que eu gostei. Aí agora deixa. Porque quando eu tô nesse livro, eu não tinha dado 5 estrelas. Na minha cabeça, eu não tinha falado assim, 5 estrelas. Não foi aquele livro que eu fechei e falei, puta merda. Aí aquele Hugo, eu fechei e falei, puta merda, 5 estrelas. Esse aqui eu fechei e falei, puta merda, 5 estrelas. Esse aqui eu fechei e falei, puta merda, 5 estrelas. Esse aqui demorou um pouquinho mais também. Eu li, eu fiquei um tempo assim mastigando ele. E aí depois eu falei, não, é 5 estrelas sim. E Violeta também. Violeta eu precisei parar um pouquinho pra pensar assim. Realmente, é livro. Boa, Paulo. Muito bom, Paulo. Inclusive, se você não leu algum desses aqui, recomendo que você leia, tá? Eu sei que Evelyn Hugo você leu, mas esses outros aqui eu não sei se você leu, tá? Desses 3 aqui, eu acho que Cidade das Garotas talvez seja o que tenha mais chance de você gostar. Não sei. Tudo farinha no mesmo saco, mas tudo tipo de farinha diferente. E é isso. Eu fiquei fascinada por Violeta e é muito legal. Muito legal. Mas assim, eu sempre gosto de fazer esse alerta. É uma história, em termos de ritmo, tá? Na minha opinião, é mais perto de Quatro Ventos do que de Evelyn Hugo, tá? E esse aqui é um livro bem carregado, assim, um livro você vai sofrendo junto com o livro. E Violeta você vai sofrendo junto com a Violeta. Então é isso. Adorei Violeta, por enquanto, de todas as histórias que conversamos, a melhor leitura desse vídeo. Aí agora vamos falar a fofoca napolitana. Eu não tenho como falar do outro jeito de Amiga Genial do que chamar de a fofoca napolitana. Eu nunca peguei uma pessoa falando mal de Amiga Genial, tá? Eu nunca peguei esse livro num vídeo de decepções do ano, tá? Nunca peguei esse livro num vídeo de decepções do ano. Eu já peguei pessoas falando mal da Helena Ferrante, mas de Amiga Genial, não. Eu sabia que era a história de 2 amigas, mas eu não sabia, tá? Eu não sabia, que foi o que eu mais falei nesse vídeo, que eu não sabia das coisas, que a gente ia acompanhar a história dessas 2 amigas durante várias décadas. Aparentemente é uma coisa que o Paulo gosta, né? Se ele não tinha se dado por conta, agora ele vai se dar, né? Acompanhando a vida de pessoas por várias décadas e aproveitando as fofocas. Esse livro é uma fofocalhada, uma fofocalhada. Mas aí qual foi a minha surpresa, tá? Ao descobrir que o primeiro livro era só até os 16 anos das 2. E eu já fiquei... Porque esse livro, quando eu fui começar, eu fui ler a sinopse, tá? Fui ler a sinopse. Aí eu li a sinopse e fiz assim, ó. Só até os 16 anos. Tudo bem. Comecei a ler o livro. Aí qual não foi a minha surpresa quando no começo do livro, quando elas já estão velhas, e o filho de uma tá conversando com a outra, falando, ó, minha mãe desapareceu. E aí a outra fala, ué, mas você não sabia que isso ia acontecer? E aí o filho fica, quê? Não, ela vivia dizendo que ia fazer isso. Desliguei essa ligação. Agora, deixa eu contar a história do que aconteceu entre a gente. Ela volta o tempo inteiro. E eu não sei o que aconteceu com a mulher lá no presente. Eu ainda não sei. Eu já li o livro 1. Não satisfeita, já li o livro 2. O jeito que a Amiga Genial termina é uma chacota. É uma ofensa ao leitor. O segundo livro também termina com um cliffhanger, tá? Nossa, Helena Ferrante, filha. É um cliffhanger menos estressante. Achei a fofoca fascinante. Mas também... Eu não é que nem me incomodei com algumas coisas em Amiga Genial, mas essa é uma sensação que eu não gosto muito de ter quando eu tô lendo livros assim. E é assim, por que a gente tá passando tanto tempo nessa parte da história que ela não é tão interessante quando certas partes que parecem ser mais interessantes passam? E nesse tipo de livro é muito fácil a gente justificar que é por... Especialmente quando o personagem tá contando a história, aqui faz parte também da situação, que é uma ênfase do personagem, né? Então o personagem escolhe qual parte, né? Que é uma coisa que os autores, inclusive, adoram usar a seu favor. Mas eu sinto que essa série da Helena Ferrante, ela tem uns momentos assim, sabe? A gente passa muito tempo mastigando a mesma coisa. Eu acho, às vezes parece que é uma preparação pro golpe, mas
aí no golpe a autora não dá tempo, não estende o golpe o suficiente pra você ficar minando o golpe, sabe? Ela só estendeu, ela só fez a preparação, aí ela golpeou e seguiu em frente. E você quer saber sobre o resultado do golpe, sabe? Não é sobre o... E a outra coisa que eu queria falar é que tem uma hora da história que eu não gostei de uma coisa que ela fez, que foi o seguinte: os diários. A gente vai acompanhar a história basicamente toda do ponto de vista de uma personagem, tá? E aí, tem momentos em que ela e a amiga dela... Porque o que é a história de Amiga Genial? Eu acho que eu não contei, desculpa. Eu conheci aqui a história de duas meninas, tá? A Helena Greco e a Rafaela... Como é que é o sobrenome? Cerulo. Elas vão se conhecer em Nápoles quando crianças. É a Lila e a Leno. A Helena é a Leno e a Rafaela é a Lila. Tá confuso. E aí, assim, a Lila, ela é aquela garota selvagem que bate de frente, mas que também é a mais inteligente e que tudo ela consegue, tudo ela faz, tudo ela peita. A Helena, ela já é uma menina um pouco mais retraída, assim. Ela também é muito inteligente, mas porque às vezes ela não é aquela que dá o primeiro passo, não é aquela que peita, ela acaba ficando pra trás, especialmente numa situação onde você tem uma pessoa que é mais extrovertida, essa pessoa sempre ganha mais atenção. A Rafaela, ela também é mais sagaz, assim, sabe? Ela é mais perceptiva das coisas. E aí existe uma dinâmica de magnetismo entre as duas, onde cada uma vê na outra algo meio que falta em si, ou algo que ela gostaria de ser. E aí o grande divisor de águas na vida dessas duas meninas vai ser que a família da Helena vai apoiar os estudos dela, e ela vai seguir estudando, enquanto a família da Rafaela não, porque o pai dela quer que ela trabalhe na sapataria. E aí a gente passa o livro inteiro, então, acompanhando essa história, vendo essas interações do que tá acontecendo com essas duas personagens e como cada uma delas tá conduzindo a sua vida e do quanto existem as tretas ali, que vão desde tretas tipo da vizinhança. Ai, fulano não gosta do Beltrano, a família tal não está com a família tal, fulano matou ciclano e o pai tá preso porque matou o ciclano, aí o filho não sei o que lá. Ai, Beltrano é bonitinho, mas trabalha na mecânica, então não é pra minha filha, porque ele não vai ter futuro. Essas tretas assim. E as tretas das duas, e do que cada uma das duas almeja. Eu achei muito legal isso em Rolê da Amiga Genial, porque a história, ela é contada pelos olhos da Helena, né? A Helena é quem vai nos narrar o que tá acontecendo. E tem uma coisa que é muito legal, que é a honestidade e a franqueza dos personagens. É de você claramente saber que você tá lendo algo que não está... que pode até ter algum filtro, mas a pessoa que tá te contando aquilo, ela já se desprendeu de vários outros filtros, sabe? Porque você lê confissões dos personagens que o filtro social, a moral e dos bons costumes teria parado. E eu gosto demais desse tipo de personagem, eu gosto demais desse tipo de abordagem, porque ele traz um pouco mais de realismo pras coisas, sabe? Dessa coisa de tipo, eu senti inveja mesmo naquele momento. Naquele momento, sim, eu pensei uma coisa negativa. A gente tem essa personagem. A relação das duas é muito legal e é muito relacionável também. Por mais que o contexto seja diferente, que todo mundo teve uma amiga na escola, tá? Ou teve alguém na escola que você queria ser muito amiga. Essa pessoa inflamou em você sentimentos. Seja porque você queria ser inteligente como ela, seja porque você queria ter a desenvoltura que ela tinha, seja porque você queria ter a atenção dos meninos que ela tinha, seja porque você queria que os professores gostassem de você como os professores gostavam daquela pessoa. E se por acaso você era essa pessoa, se você era a pessoa mais bonita, se você era a menina mais bonita da classe, se você era a mais inteligente, se você era a pessoa que, sei lá, a mais rica das suas amiguinhas, ainda assim, você sendo todas essas coisas, tinha alguém da qual você invejava. Tinha uma outra menina, um outro menino o qual você almejava. Tinha alguém ali que você inspirava. Porque, gente, o gramado do vizinho é sempre mais verde que o nosso, né? A gente passa a vida inteira olhando pro lado, querendo se comparar. E essas personagens têm, né? A gente consegue pensar quem eram essas pessoas pra gente e quem a gente era pras outras pessoas também. Tá? E eu acho muito interessante essa dinâmica. Eu me parei pensando sobre, tipo, isso. Tipo, nada, eu sei quem era a minha Rafaela. Eu sei pra quem eu era a Helena, sabe? É engraçado isso. É engraçado. Eu achei muito interessante. Legal. E a Helena, ela é super franca em falar, ai, naquele momento eu realmente senti inveja dela, naquele momento eu não queria que ela tivesse ganhado aquela atenção. E ela não é... Só que aí o legal é que não é que ela é, tipo, ai, a amiga invejosa. Não! Porque ela tem as qualidades dela que a Rafaela inveja nela. E tem momentos em que ela louva a Rafaela. Ela louva, tipo assim, porque ela era brilhante.
brilhante mesmo. E aí que vai entrar o momento em que eu vou falar um negócio que é sobre esse aspecto da amiga genial. Pode ser considerado um spoiler, pode, mas não é tipo, nossa, eu vou contar o desfecho do livro. Não, até porque não tem desfecho esse livro, né? Mas se por acaso você não quiser ouvir o que eu tenho pra dizer a respeito do rolê do Amiga Genial, vou botar aqui um negocinho de spoilers e aí daqui a pouco vai acabar esses spoilers, tá? Passa o livro inteiro lendo, achando que a Rafaela é a amiga genial. Por quê? Porque a Helena tá contando essa história do ponto de vista de alguém que admira demais. E ela sempre coloca a Rafaela enquanto estar à frente dela em todas as coisas. Só que a gente, quando a gente vai acompanhando a história, a gente sabe que não é bem assim, que a Helena tem vários pontos positivos. Só que às vezes, como é ela que tá contando a história, ela não consegue ver suas próprias vitórias com o mesmo peso que ela vê as vitórias da Rafaela, ou as coisas em que a Rafaela é boa. Então ela tá sempre se colocando um degrau abaixo. E aí, você passa o livro inteiro lendo e pensando que a amiga genial é a Rafaela. Até o ponto em que a gente chega na história em que a Rafaela chama a Helena de minha amiga genial, né? My brilliant friend. Porque para a Rafaela, Helena é que é a brilhante entre elas, né? Porque ela que vai seguir estudando, porque ela que vai ter acesso a outras línguas, a professores, a livros. Então, assim, a brilhantismo aqui, a genialidade, a inteligência, a esperteza, a conquista, ela tem pesos diferentes pra cada uma delas. E elas enxergam as coisas que elas querem uma na outra, sem às vezes se darem por conta disso. Eu, pelo menos, assim, depois de um certo momento, especialmente quando eu fui ler o livro 2, né, eu me parava pensando sobre isso. Às vezes a Helena tava tão volta, o pensamento dela, a gente, enquanto leitor, a gente já começa a perceber o quanto aquilo é uma coisa da cabeça dela e não necessariamente é a coisa real. Sabe? Que você fala e pensa, não, mas não era assim que você deveria estar se sentindo. Não era essa perspectiva que você deveria estar tendo. Isso que tá acontecendo não tá certo, sabe? E aí, porque você já entendeu que essa é como a dinâmica das duas funciona, né? Como uma fica enxergando, uma valoriza na outra aquilo que ela acredita que ela não tem e que lhe falta, né? E que a outra tem e sobra, como a coisa mais importante. Pra cada uma delas, a relação tem pesos diferentes. Então a dinâmica das duas é muito interessante. Eu gostei bastante de Amiga Genial. Eu não vou dar 5 estrelas pra Amiga Genial, porque, como eu falei, tiveram alguns momentos da história, assim, que eu acho o peso das coisas um pouco estranho, assim. E eu achei ao gosto com o leitor esse final. Essa que vos fala, terminou de ler a série napolitana, começo ao fim. Li Amiga Genial, li História de um Novo Sobrenome, li História de Quem Foge de Quem Fica, que inclusive eu adoro esse título, e li História da Filha Perdida. Terminei a série napolitana. Paulo, você terminou a série napolitana? Porque eu terminei. Eu não sabia o que eu ia fazer pro Paulo, tá? De extra e do que poderia combinar com o conteúdo dele. Aí, quando eu terminei o primeiro livro, falei pra vocês, eu já fui pro segundo, porque eu fiquei muito curiosa. E aí eu me lembrei que o Paulo tinha aqueles momentos dele. Eu acho que ele ainda tem. Na verdade, eu não sei, porque agora o Paulo tá muito compromissado, né? Ele tem muitos compromissos. Então ele já não tá mais fazendo umas coisas que ele fazia antes. Como, por exemplo, pegar umas séries e ir lendo umas séries famosas, polêmicas, e ler a série de cabo a rabo. Agora, as últimas ele pegou só os primeiros livros. E depois falou, ai gente, não vou dar continuidade. Ó, Paulo, estamos atentos, hein? Estamos atentos. E aí eu falei assim, ai, mas e se eu me dedicasse esse mês pra tentar ler essa série do início ao fim? Porque eu acho que ia ser engraçado, né? Especialmente se o Paulo não leu ainda. E eu acho que o Paulo não leu ainda. Eu acho que o Paulo não leu os outros livros ainda. Tá, então é isso, Paulo, terminei primeiro que você. Agora, tá, pra manter a sua honra, você precisa terminar também. Eu não acho que eu colocaria, assim, se me perguntarem também, cita as suas histórias favoritas da vida, eu acho que eu não vou pensar em Amiga Genial, não vou pensar na série napolitana pra colocar. Mas que é um bom entretenimento, é uma farofa com cara cult. É isso, é a farofa da galera cult, essa série aqui. Porque assim, as presepadas, as decisões inconsequentes, as burris. Gente, tem um cara na série napolitana que tem a piroca de ouro. Juro pra vocês. Ele tem a piroca de ouro. Porque todo mundo quer ele. Todo mundo abandona tudo. A vida, marido, família, emprego, dinheiro, por causa do cara. E o cara é um completo paspalho.
Ele é ridículo. É simplesmente ridículo. E você fica assim, ó. Você vai lendo, você fica, garota, mulher, senhora, o que você tá fazendo? Como é que você pode se submeter a esse tipo de coisa por causa desse cara? E aí você vai chegando perto do final da história, tinha momentos que eu ficava, gente, mas onde é que vai acabar isso? Daí eu me lembrava, não, tem que acabar resolvendo um negócio lá do primeiro livro, do primeiro capítulo do primeiro livro. Só que assim, eu não consigo, em sã consciência, 5 estrelas e favoritar essa história como um todo, assim. Porque a quantidade de vezes que eu revirei meu olho, que eu me irritei, que eu fiquei puta. Só que é muito viciante. É muito viciante. Inclusive, a galera lá do Catarse sofreu um pouco, porque eu fiquei xaropeando lá no grupo. E assim, um monte de gente começou a ler. Um monte de gente que pegou o primeiro livro. Um monte de gente leu, acho que quase a série inteira junto comigo durante o mês. Um monte de gente pegou de volta a série napolitana de onde tinha parado. Tinha gente que tava no final do primeiro livro, tinha gente que tava no final do segundo, tinha gente que faltava só o último, tinha gente que não tinha lido nenhum livro, e aí eu tava chegando no final, e tinha gente chegando no final junto comigo. Eu passei o mês inteiro de abril chamando esse livro de A Fofoca Napolitana, porque é isso, é uma grande fofoca. São 4 livros de uma grande fofoca, que você precisa saber o que tá acontecendo. E é como se você estivesse ouvindo a história de 2 primas suas. Você fica assim, ah, essa garota, mas gente, é sério? Mas ela fez isso? Sabe? Só que no meio disso também tem aqueles momentos onde a história dá uma fraquejada, onde a gente fica tempo demais num arco, onde as coisas não andam tão bem, onde você fica tipo, tá, mas não é sobre isso que eu quero estar lendo, ou onde você vê de novo os personagens cometendo os mesmos erros, e você fica, ai, mas eu já entendi, né, que o fulaninho é assim, vocês vão ficar aqui mais tempo e tal. Então, eu acho que tem os seus altos e baixos, assim, essa série. Mas foi uma experiência muito interessante, tá? Que eu não estava esperando que fosse ser assim. Porque, e aí, isso é uma coisa que eu achei fascinante sobre Amiga Genial. Porque esse é um livro de 2015, a primeira publicação dele no Brasil em 2015. E tem se sustentado bem enquanto um livro que a maioria das pessoas que pega ele gosta, mas assim, a maioria estrondosa. Eu, ao mesmo tempo em que achei legal conhecer a autora e ter tido essa experiência maluca de ler um livro atrás do outro e de ter tido uma experiência também super positiva com essa história, eu também fico pensando se não é tipo um hit wonder, sabe? Grande sucesso, depois as outras coisas dela não vão ser tão funcionais assim. Eu sei que ela tem, tô falando pra mim, tá? Não tô falando de forma geral, porque eu sei que ela tem uma grande gama aí de livros e uma grande gama de fãs. Então foi uma experiência legal, eu gostei muito de ter feito essa maluquice, de ter lido a série inteira. E é isso, ô Paulo, fica aí o desafio, caso você não tenha terminado ainda. Dá teus pulos aí desse lado, garoto. Como assim? Não deixa barato isso não, Paulo. Deixa eu abrir aqui pra melhorar um pouco a luz. Ou piorou. E com isso, gente, a gente chega à nossa finalização desse vídeo, onde a gente vai fazer o temido termômetro da compatibilidade. Porém, eu acho que o Paulo foi muito bem, tá? Foi muito bem, muito bem. Muito melhor do que eu tava esperando que fosse. Então eu acho que vai dar uma nota boa. Então vamos fazer aí o nosso termômetro de compatibilidade. Desta aqui é a 13ª edição do Deu Match. Para todas as suas imperfeições, que foi o livro que eu menos gostei dessa TBR aqui, tá, gente? Eu não tive nenhuma dificuldade de leitura, assim, por dizer, com esse livro. Mas faz muito tempo que eu não leio Colleen. Ela é uma autora que... ela é muito mais erro do que acerto comigo, porque eu sempre acabo me incomodando com algumas coisas das questões que ela trabalha nos livros. O fandom, né? Porque é um fandom muito grande, a galera fica chateada quando fica falando da autora. Mas eu achei que o último livro que eu tinha lido dela tinha sido outro, mas na verdade foi Verity. Porque teve aquele hype, né? Ai, a Colleen escrevendo suspense. E aí Verity foi um surto absoluto. E aí eu tinha até esquecido que eu tinha lido Verity. Tá? Mas essa é uma autora que eu deixei ela repousando, assim. Eu acho que se tiver uma sinopse que super me chame a atenção, eu vou ler, mas ela não é minha prioridade, exatamente porque eu sei que eu já tenho essa relação um pouco mais tumultuada com ela. E aí pra esse livro, então, eu vou dar 1.2. Agora, para Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira, foi meu primeiro contato com o autor. Eu gostei dessa leitura, acho que foi interessante finalmente ter conhecido esse livro, que, nossa... muitos anos ouvindo falar desse livro, não só do Paulo, mas o Léo também gosta muito de Os Dois Morrem no Final. Quando esse livro foi anunciado aqui no Brasil, também ficou todo mundo, ai, até que enfim, né? Porque tinha saído outras coisas do autor antes desse, que pelo menos até onde eu acho, assim, era um dos livros mais, é um dos livros mais famosos dele. Eu tava um pouco preocupada
preocupada, porque eu ouvia o 880 desse livro, né, como eu comentei com vocês, e eu acabei ficando meio em cima do muro ali, então eu vou dar 1.5 para Os Dois Morrem no Final. Eu acho que esse livro tem um valor de reflexão que ele é maior que o valor da história em si, ou pelo menos isso foi o que eu tirei desse livro. Esses livros que fazem a gente parar pra pensar um pouco sobre a morte, sobre essa corrida que a gente tá em direção ao final, né? Eu acho que são sempre muito interessantes e eles causam impactos diferentes nas pessoas porque a gente tem relações diferentes com isso. E eu acho que a temática desse livro, pra mim, pelo menos, ela acaba sendo mais interessante, mais forte do que a história em si. E com a história em si eu tive alguns problemas ali, mesmo sendo um livro que em teoria é pra ser rápido, é pra ser curto, né? Mas ainda assim teve uns momentos ali onde eu tava tipo, tá, gente, vamos lá. Depois eu fui ler Gente Ansiosa, que foi uma adorável surpresa. Como eu falei, já tinha lido outro livro do Frederick Backman no mês passado, não tinha sido uma experiência tão boa, gostei bastante desse livro, fiquei mais confiante pra pegar outras histórias dele. Acho que é um autor que tem uma voz, mas ele não, pelo menos nos 2 livros que eu li dele, eu não achei essa voz repetitiva. Tem outros 2 livros dele aí, o pessoal fala bastante bem. Um outro que é uma série também, que eu acho que tem uma série de TV, ou alguma coisa do tipo. Mas esse não me chamou tanto atenção. Eu acho que eu vou dar mais prioridade pros standalones do autor. E Gente Ansiosa vai ganhar 1.8, porque foi um 4.5 pra mim. Violeta vai ganhar 2, né? Porque foi um 5 estrelas. Os 5 estrelas inquestionavelmente ganham 2. Foi uma adorável surpresa esse livro. Serviu pra quebrar uma coisa que eu tinha feito, uma trava que eu tinha feito com a Isabel Allende na minha cabeça. Deu pra perceber da forma como eu trouxe outros livros de referência, né? De como a gente vai... Esse livro me fez perceber algo sobre eu enquanto leitora, que eu ainda não tinha percebido. Eu acho que isso sempre é muito legal. E aí a gente vai pra Amiga Genial. Amiga Genial foi o grande elefante na sala, assim, pra mim, na hora de montar essa nota, porque eu fiquei pensando muito que não sentia no meu coração que a Amiga Genial valia 5 estrelas. Aí eu pensei, vou dar 4 estrelas pra Amiga Genial. Só que ao mesmo tempo, o fato dessa história ter me carregado por 4 livros de forma tão fluida e sem pesar. Se tivessem me dito que antes de abril começar, que no final do mês eu ia ter que ter lido pra esse Delmet 7 livros, eu ia ter ficado puta. Tá? Eu ia ter ficado puta. Mas o fato da decisão de ler essa série inteira esse mês, ter vindo de uma forma tão tranquila e de ter encaixado tão bem no meu mês, eu não senti de forma nenhuma que essa decisão de adicionar 3 livros na minha tibiária pesou de qualquer forma no meu mês, eu acho que 4 é pouco pra Amiga Genial. Tá? Então a minha nota aqui não vai ser específica. Eu acho que eu ainda daria 4 para o livro Amiga Genial. Mas eu vou dar 4.5 para a experiência de Amiga Genial. Porque Amiga Genial não foi só Amiga Genial. Vai igualar, então, a nota de Gente Ansiosa e, portanto, 1.8 para Amiga Genial. Isso leva Paulo Hatz a 8.3, se a minha matemática tá certa. Paulo Hatz a 8.3 se iguala a Drica do Relatório de Merda. E agora divide o 3º lugar no pódio do Match. Então agora temos 1º, 2º, 3º e 4º lugar, sendo o 3º e o 4º o 3º. Porque os dois somaram a mesma nota e temos alterações aí no nosso pódio. Eu acho que o resultado foi ótimo. Tá, de forma geral. Eu espero que você tenha ficado feliz com esse Delmet, porque, meu Deus do céu, como me incomodou. Incomodou os fãs do Paulo, tá? E tava todo mundo ansiosa. Eu só queria dizer pra vocês, fãs do Paulo, que esse vídeo não está saindo antes, porque o Paulo não me mandou o vídeo, porque o Paulo ainda está me devendo o vídeo, tá? Eu tô finalizando esse vídeo e eu não vi cor do vídeo do Paulo ainda, que abre esse vídeo, tá? Aquele vídeo que vocês já assistiram não chegou na minha inbox ainda, tá? Não chegou. Vou dizer pra vocês que dia é hoje, tá? Hoje é dia 6 de maio. Tava esperando pra gravar essa finalização quando chegasse o vídeo do Paulo. Não chegou o vídeo do Paulo, tô gravando a finalização. E eu espero que apareça semana que vem. Já cobrei ele, tá? Já cobrei. E eu vou editar esse vídeo essa semana, tá? Segunda ou terça. Se ele não tiver mandado, eu vou fazer uns stories públicos cobrando ele. Porque é uma falta de respeito depois de tudo que ele incomodou. Mas eu espero que você tenha se divertido, Paulo. Espero que tenha gostado. Espero que não tenha ficado muito bravo comigo ali com os 2 primeiros, tá? Paz no coração, certo? E é isso, galera. Lembrando que a gente tem outras 12 edições do Delmet aqui no canal, então, com outros criadores. Vou deixar a playlist aqui embaixo. E vamos ter outras 3 edições esse ano, tá? Então, já tenho aí os criadores selecionados. Provavelmente mês que vem eu já devo começar minha próxima lista de leituras para a próxima vítima, tá bom? Então se você gostou, deixa seu joinha, se você for novo por aqui, se inscreve aqui no canal também e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!